Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de entrevistas do AMC com lideranças climáticas. Hoje a gente está recebendo o geógrafo Diosmar Filho. Ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, Diosmar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E ele tem diversas agendas de pesquisa e ele trabalha muito em áreas relacionadas à geopolítica, território, questões raciais, racismo ambiental. E hoje a gente vai conversar com ele sobre essas agendas e como que elas são importantes para a gente entender o problema ambiental, o problema das mudanças climáticas. Então, eu vou pedir para que o senhor comece se apresentando para a gente, apresentando o seu trabalho, as suas agendas de pesquisa, qual é a sua trajetória dentro dessa temática. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite ao observatório, né? Acho que contribuir com essa agenda. Já fui apresentado, eu sou Diosmar Filho, geógrafo, sou aquele da paixão pela geografia, né? Que é onde você tem bacharel, licenciatura, mestrado, e estou doutorando em geografia na Universidade Federal Fluminense também, né? Então, essa é a minha formação, porque com a geografia a gente encontra os debates sobre o território, onde eu me relaciono como pesquisador, né? Então, nos últimos anos tenho trabalhado com mais uma pesquisa voltada aos territórios das comunidades quilombolas no Brasil, né? E com estudos para essa área de como trabalhar não só o processo das regularização fundiária, mas tudo que envolve pensar, né, os territórios diante das nossas diversidades e diferenças para o século XXI. Então, no campo, na cidade, e aí envolve pensar a dimensão das garantias, né, e justiça, né, territorial, justiça climática, justiça ambiental, né, contra o racismo que estabelece como determinante a vida de uma pessoa negra no Brasil. Sim. E como é que você se interessou por essa temática, por fazer especificamente essa abordagem? Tem coisas que você não se interessa, tem coisas que nascem na sua corporidade, né? Eu sou aqui da Bahia e minha cidade chama-se Passagem dos Teixeiras, que é distrito do município de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Então, eu nasci, né, e vivi, né, minha infância e adolescência em um lugar onde tem bastante rios, manguezal, né? Então, essa é uma dimensão que eu cresci com ela, né, e depois vim para Salvador e fui trabalhar em uma organização onde desenvolvia trabalhos voltados à reciclagem, movimento de arte e educação e à preservação ambiental na cidade de Salvador, né, com crianças e adolescentes mobilizando uma agenda sobre cuidar da cidade, cuidar do clima, preservar isso. Estou falando da década de 90, né? E nesses últimos anos, eu pude, a partir dessas experiências, primeiro uma experiência do lugar onde eu nasci, vivi, me criei, e olhando todas essas realidades, eu tive uma experiência de entrar no movimento no ano de 2005, me engajar muito mais na agenda do movimento ambiental, né, em uma perspectiva de debate do movimento negro, né? Não há como fazer conservação e preservação ambiental mantendo o racismo como determinante sobre a vida da população negra. Então, isso me levou para a experiência de trabalhar, por exemplo, na Secretaria da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa no Estado da Bahia, né? Então, acompanhar a agenda ali de conflitos de interesse do campo, o que é um parlamento, né? Depois ter uma vivência que é ser assessor, né, dentro da diretoria do principal órgão de recursos hídricos da Bahia, que era a Superintendência de Recursos Hídricos, depois virou o Instituto de Gestão de Água e Clima, o INGA, assessorando, né, a diretoria e o órgão naquilo que era a inclusão dos povos e comunidades tradicionais na agenda de águas, clima, para pensar uma política pública de gestão ambiental para a Bahia, voltada às águas, uma gestão que incorporasse as dimensões das relações étnico-raciais. Então, essas foram vivências, né, assim, entre 96 e 2011, né, tive essas vivências, e vivências essas que me possibilitou trabalhar, por exemplo, projetos de cooperação técnica com países africanos, entre projetos de cooperação técnica do Brasil com países africanos, aonde trabalhar, pensar, por exemplo, Mariana, uma lei de justiça de gestão das águas para o país, que é São Tomé e Príncipe, mas uma lei de gestão das águas que pensasse em justiça ambiental, em dimensão étnico-racial, em educação ambiental, mas tudo era ligado à realidade do povo santomense. Uma outra experiência é pensar o processo de desertificação, reciclagem na cidade, pensar uma educação ambiental, pensar projetos de segurança hídrica em países como Cabo Verde, né? Então, foi minha experiência de
de fazer essa não só dentro da Bahia, com comunidades na cidade, no campo, né, acompanhando a agenda dos povos indígenas, comunidades quilombolas, fundo e fecho de pasto, gerazeiros no oeste da Bahia, mas também em países como São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, né, fazendo essa ponte dentro dessa agenda. Então, quando eu vejo a agenda dos ODS, né, e o Acordo de Paris, é onde a gente pensa que nós, enquanto pesquisadores, ativistas negros, incorporamos todas essas agendas já. Então, tudo isso que eu te falei, você pega 17 ODS, eles estão basicamente dentro disso. Tem um desafio que é o que vai ser chamado como agenda de crescimento econômico em uma escala mundo, que não dá para ser discutida diante da realidade de desigualdade social na escala mundo. Então, essas duas contradições que estão nos ODS, que a gente agora tem como desafio século XXI. Nossa, muito importante, muito interessante mesmo. Eu queria saber, no momento atual, quais são as atividades, projetos que você está comandando, que você está fazendo parte dentro dessa temática. Eu estou com duas felicidades no momento atual, né? Então, duas felicidades quando eu falo, além de começar o doutorado, que esse ano que também vai ter impacto, né, sobre essa agenda, porque é um doutorado que trabalha ordenamento territorial na cidade para pensar os quilombos urbanos, e isso tem a ver diretamente, né, com essa perspectiva de cidades do século XXI. E, mais especificamente, estou coordenando um projeto chamado de mudanças climáticas em territórios negros, com a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, no qual sou pesquisador associado, um projeto que trabalha com iniciação científica de 21 estudantes quilombolas da educação básica de institutos federais na Bahia, no sertão, na região da Caatinga, com prioridade. Na Bahia, onde a gente tem aqui a região da Chapada Diamantina, a gente tem em Penedo, em Alagoas, e Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros, né? Esse projeto é um projeto da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Nós começamos em julho, vamos terminar em fevereiro, nessa primeira etapa, um projeto em parceria com o Instituto Crime e Sociedade. Então, é um projeto importante de um ponto de vista que a gente está movendo um processo na associação, uma associação que tem 3.000 associados, pesquisadores e pesquisadoras negras, mobilizar uma agenda que é criar uma área acadêmica da associação para trabalhar pesquisa sobre mudanças climáticas em territórios negros. Então, esse projeto ele é um projeto que a gente olha com muito carinho, porque mesmo nesse período de pandemia, é um período difícil, a gente está conseguindo tocar ele de forma remota com estudantes que estão em suas comunidades buscando reconhecer na Caatinga como é que se dá a agenda das mudanças climáticas. Um outro projeto que a gente está desenvolvendo também começou uma pesquisa, né, de um grupo de pesquisadores interdisciplinares que eu estou coordenando e pesquisando, que é estudos sobre cidades na Amazônia Legal e mudanças climáticas, né? Um projeto que está no âmbito do ICS, né, do Instituto de Clima e Sociedade, mas esse é um projeto que a gente está preparando 5 papers, né, de análise sobre o que está instituído como plano diretor nessas cidades e os desafios para as mudanças climáticas, né? Então, é um projeto específico para cidades na Amazônia Legal. Então, a gente está pesquisando cidades como Belém, Manaus, Macapá, São Luís e Rio Branco, produzindo um estudo do campo da epidemiologia, da geografia, para trazer, né, questões que envolvem o que está institucionalizado nessas cidades de plano de desenvolvimento, de crescimento, e o que está para as mudanças climáticas, não necessariamente fazer agenda. Inclusive, esse projeto ele tem uma única ação, dar mais informações à sociedade para as agendas e desafios nessas cidades. Ele não é um projeto de intervenção, ele não se mobiliza lá, ele produz informação para aumentar a ação dos movimentos sociais, da sociedade, naquilo que é conhecer o que é mudanças climáticas e nessas realidades a partir das desigualdades raciais, de gênero e de etnia. Nossa, todos os projetos, ambos os projetos, muito interessantes, muito importantes. Eu acho que por uma questão, com certeza, né, do nosso racismo no Brasil e no mundo, muitas pessoas tentam pensar ativismo climático, mudanças climáticas, sem fazer esse tipo de recorte, sem pensar quais são as populações mais vulneráveis, como é que isso se dá de forma desigual também. E eu queria que você explicasse para a gente, explicasse para o público um pouco do que é essa vivência e de como que as pessoas sentem de forma diferente as questões ambientais, as mudanças climáticas. Boa essa pergunta. Outro dia, Mariana, eu estava conversando em um outro momento, também dialogando, né, sobre essa agenda, e pergunta assim: quem não é vulnerável às mudanças climáticas no planeta Terra?
né? Se eu penso o planeta Terra, quando a gente fala sobre mudança climática, todas nós, todas as pessoas estão vulneráveis, porque não há segurança. Se o planeta entrar em colapso, tá para todo mundo. A grande questão é o que a gente coloca como agenda humana de conservação e preservação para o equilíbrio do clima, ele já vem com um determinante de desigualdade. E esse determinante de desigualdade, ele vai se realizar em escalas como a do território brasileiro e em boa parte das diásporas africanas no mundo, né? As diásporas, né? Tanto do continente africano e a diáspora africana, dentro de um campo daquilo que é racismo. Então, não é porque eu estou falando de mudanças climáticas, eu resolvi o problema do racismo. E o racismo vai ser esse vai colocar formas e estrutura aonde aquelas pessoas que já estão em situação de violência por falta de direitos, de garantia de segurança. Eu falava assim, imagine você, Londres estudou o clima, o oceano, na década de 50, 60, e criou na década de 70 um grande projeto de barragem, de instalação, de monitoramento no Oceano Atlântico, sobre as enchentes que invadiam Londres e as grandes cidades, um projeto de 100 anos, até 2070, e já estão renovando todo um projeto do Rio Thames, que controla, né, as enchentes na grande... Então, o mercado financeiro londrino entrava em quê? Vulnerabilidade. Só que Londres, isso não resolve o problema de Londres do ponto de vista da comunidade de imigrantes africanos, árabes, asiáticos, que estão lá sofrendo violência nas áreas mais remotas, mas, de certa forma, imagine você controlou isso com estudos, né? Com pesquisa. E aí você, depois disso, você não pode admitir que em realidades como a de São Paulo, de Salvador, do Rio de Janeiro, estou falando das grandes capitais, as pessoas morram por falta de monitoramento climático. E as pessoas morrem por determinante racial, de gênero. Né? Então, quando você não... As estruturas pensadas, o monitoramento das cidades, eles são pensados por condições raciais, depois de classe, depois de gênero. Eles vão determinar aonde vai ter a estrutura. Então, não adianta fazer, né, orlas bonitas, programas bonitos para o mundo ver, se num primeiro chuva de densidade, né, em uma pequena escala, de um pequeno lugar no território, morro desce, tudo alaga, famílias perdem tudo, as famílias que já não tinham nada perdem tudo, e o pior, né, os corpos negros vão para a lona preta, mais vítima desse processo. Então, a gente precisa sair dessa naturalização das mortes, decorrência dessas mudanças. Né? As mudanças, elas não vão acontecer. Se você pegar a história do Brasil e os últimos 30, 50 anos, você vai ver o tanto de tragédias que a gente tem. Né? E quantas pessoas já morreram dentro desse processo. As pessoas estão dizendo, temos que controlar porque muita gente vai morrer. Já morreram. Esse futuro que as pessoas querem já está acontecendo. Né? Então, isso encontrar os vulneráveis. Então, os vulneráveis agora, na agenda pública da sociedade sobre mudanças climáticas, nem todo mundo é vulnerável. Em uma dimensão planetária, natural, todos nós estamos vulneráveis à mudança climática. Mas na agenda pública da sociedade, para como conservar e preservar bens naturais, tirando eles de recursos, e as garantias de que todas as pessoas possam, no mínimo, ter um grau de bem-estar, né, a concepção indígena, que vai ser o bem viver, e para os povos africanos, né, na Tanzânia vai chamar o Ajama, né, é o bem viver para quem está lá, e como pensar essas duas dimensões, que é um mundo onde a gente não vai estar em conflito destruindo o outro por uma dimensão capitalista, mas também por uma outra dimensão que foi estabelecida, onde o homem e a mulher vai estar em conflito com o homem e a mulher também não nos interessa. Né? Interessa uma dimensão onde a nossa dimensão humana em corporidade seja reconhecida como um direito. Então, umas mudanças climáticas nessa escala mundo que não trata isso, não vai tratar o problema humanitário. Nossa, você acabou de presentear a gente aqui com uma análise incrível que com certeza deve despertar o interesse de muita gente para saber mais sobre, para se informar. E eu queria, para a gente poder finalizar aqui, que infelizmente a gente tem um modelo de entrevista curta, mas queria que você falasse um pouco para a gente sobre quais são os desafios futuros, também presentes, né, para essa agenda de pesquisa, para essa agenda, na verdade, de luta e de militância, e de que forma a sociedade, a juventude deve se engajar para fazer uma diferença mesmo nesse âmbito.
Primeiro, falar que o desafio nosso é como o desafio que a gente está vivendo, né? A gente está em um mundo, no momento, em pandemia. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. E a gente está, nesse movimento, pensando ainda se é real ou não o que a gente está vivendo. Então, esse desafio, primeiro, qual é a nossa dimensão humana para falar do clima. Porque o clima é um elemento da natureza. E a natureza espera da gente que a gente saiba interpretar ela naquilo que ela está nos mandando enquanto sentimento. Né? É preciso que a nossa humanidade ela seja uma humanidade pela natureza, em natureza. Então, não se pensa essas agendas, né, do campo de mantendo tudo aquilo que eu quero como padrão de vida, como dimensão, né, como concentração, como egocentrismo. Então, nesse momento que a gente está vivendo, é preciso trazer mais à tona aquilo que tem na gente dessa relação, né, de pensar que o que a gente está propondo, na verdade, no campo das mudanças climáticas, é salvar a humanidade. Então, essa dimensão tem que vir para a roda. A gente quer salvar a humanidade. A gente não quer salvar, como eu digo assim, se deixar as baleias em paz, elas vão viver aí o resto, a gente vai sair daqui. Então, essas são dimensões. Né? Quem está querendo se salvar é a humanidade. A humanidade precisa, né? Ela tem uma dimensão. Nós temos uma dimensão, como diz o professor Milton Santos, depois que o satélite passou, nada mais é natural. Tudo está visto pelo humano. E visto pelos humanos, a gente transforma tudo isso em uma propriedade nossa. A gente passa a viver, aquilo é nosso porque a gente conhece. Não estou falando de um lugar de abstração. Estou falando de que o satélite passou, mapeou. Alguém na Terra já está vendo aquilo como seu. Já está movendo. Então, essas são escalas, né, que a gente vai ter que enfrentar. No campo de vista da sociedade, é trazer isso, e quando você fala da juventude, eu sempre falo que o problema da nossa sociedade não é a juventude. O problema da sociedade é quem quer falar com a juventude. Quem quer falar com a juventude, que tipo de proposta você tem para a juventude? Esses tempos que a gente está vivendo é um dos tempos que a juventude está mais aguerrida. Mas ela não está fazendo agenda, né? As agendas da dicotomia, é isso ou aquilo. É uma agenda de que ela está se mobilizando para um futuro. A gente nunca teve tantas pesquisadoras negras, né, nessa sociedade. A gente nunca teve tantas mulheres pesquisando a vida. E todas as dimensões técnicas, tudo. Então, a gente tem vários estudantes. Esse projeto que eu falei, 21 estudantes quilombola, né, eles estão lá na Caatinga. Vá até eles. Mas leve uma agenda que fale com a realidade corporal e territorial dele, traga a memória histórica dele como a força para ele construir esse século XXI. Mas não vá colocar um projeto que ele tem que fazer pegadas ecológicas para ele ser bonzinho, ver minha pegada, meu impacto, porque o mundo não está produzindo boas pegadas ecológicas. Não leve responsabilidade para as vítimas do processo histórico. Então, essa é uma dimensão da sociedade que precisa mudar para tratar a questão do clima. Porque quando pensa, na hora de pensar tudo, e os projetos são todos aqueles que violam o pensamento do século XXI. Então, a agenda maior que a gente tem que fazer como sociedade é nos reconhecer no século XXI. O século XXI começa com algo que a gente nunca viveu, uma pandemia coronavírus. E ela está nos colocando as possibilidades de encarar o que esse século pode ser melhor do que a gente construiu em 500 anos para trás. Eu sempre uso uma foto da NASA, que é de 2012 à noite, e eu digo para as pessoas assim na minha aula, palestra, assim, essa é a foto dos últimos 500 anos que a gente produziu. E a gente não pode manter essa foto, porque se a gente pegar tudo isso que a gente fez nesses últimos 500 anos e tentar trazer para o século XXI, nós temos que declarar que a gente quer acabar a humanidade. Então, pensar mudanças climáticas é se colocar em natureza. E é isso que eu desejo para nós, né, enquanto sociedade, né, e as dimensões que nos violam enquanto pessoa humana precisam ser encaradas como uma realidade, não por uma agenda de movimento negro, não por uma agenda de feministas, não por uma agenda de LGBTQI+, uma agenda de humanidade. E a gente tem essa oportunidade enquanto humanidade, tá bom? Essa é a minha conclusão aqui para contribuir com esse diálogo, que eu agradeço muito ao Observatório. Nossa, eu agradeço em nome do Observatório e também em nome de todo mundo que for assistir a essa conversa, essa aula extremamente enriquecedora, uma coisa realmente de abrir a visão. E eu espero muito mesmo que, assim como me tocou, toque a muitas pessoas, para a gente poder realmente começar
a pensar essas questões, fazendo os recortes necessários, pensando realmente no mundo como ele é, no que a gente quer que ele se torne e também não quer que ele se torne, né? Que, como você falou, a gente possa caminhar juntos para salvar a humanidade, também melhorar a humanidade, né? Para a gente não continuar do jeito que a gente está, porque não temos futuro dessa forma. Então, agradeço demais, demais, demais mesmo. Muito obrigada, agradeço todo mundo que está assistindo também. Nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe o trabalho do Diosmar, pesquise mais sobre esse assunto. E é isso. Muito obrigada, de verdade. Obrigado, Mariana. Obrigado a todas e vamos aos diálogos, né? O século XXI precisa da gente. É isso. Tchau, Tchau. tchau.